A Prefeitura de Sorocaba foi sede na tarde de ontem de reunião para discutir a situação hídrica da região. Na ocasião, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e representantes de mais 9 cidades, Alumínio, Serquilho, Ibiúna, Laranjal Paulista, Mairink, Piedade, Salto, São Roque e Votorantim, assinaram declaração de alerta, de estado de alerta referente à situação hídrica atual. A medida tem o objetivo de reforçar a necessidade de economia de água por parte da população dessas localidades. Para falar sobre este assunto, vamos conversar ao vivo com o diretor-geral do SAI de Sorocaba, Ronald Pereira da Silva, sempre atencioso ao jornalismo do portal RMS News. Ronald, bom dia, obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos que acompanham o RMS News. Peço desculpas aí pelo atraso, estava num outro compromisso, mas de fato, Oliveira, como você disse, ontem foi um dia, um marco, né, na verdade, para a nossa região, essa reunião convocada pelo prefeito Rodrigo Manga, juntamente com o doutor Antônio Farto Neto, que é o promotor de justiça do GAEMA, que é o Grupo Especial do Meio Ambiente, grupo criado pelo Ministério Público, que tem esse representante, doutor Antônio Farto, para acompanhar as questões ambientais aí da nossa região. E essa questão da crise hídrica é muito importante, que está em pauta, né? Principalmente nessas reuniões do GAEMA e ontem, com a convocação do prefeito Rodrigo Manga, dos prefeitos, tivemos aderência aí de 100% das 10 cidades. Então, da reunião de ontem, algumas atitudes aí concretas, né? Ronald, é sobre essas atitudes concretas que você já tem aí. Eu quero que você possa colocar para o nosso internauta, nesse momento, o que acontece a partir desse decreto assinado aí pelo prefeito, pelos prefeitos da região de Sorocaba. É muito importante, né, Oliveira, a gente entender que o poder público deve tomar as ações que lhe é pertinente, mas sempre orientando a população, né? É muito importante o papel da imprensa para isso. Então, eu agradeço aí o espaço que você está nos proporcionando, ao SAI, à Prefeitura de Sorocaba, para que a gente possa comunicar à população as coisas que estão acontecendo. Ontem foi decretado o estado de alerta, né? É um primeiro estágio crítico, né, que a cidade tem disponibilidade para fazer, antes de qualquer outra atitude mais drástica, né? Espero que a gente não precise tomar nenhuma atitude, no caso, racionamento, mas a gente não pode garantir que isso não vai ocorrer, né? Depende muito das chuvas. Esse ano foi o ano com menor índice pluviométrico dos últimos 91 anos. Então, a gente está sofrendo a seca, né? Tanto com problema de abastecimento de água, aí pelo Brasil todo, também a questão das queimadas, né, e a umidade do ar. Então são problemas que afligem a população e a gente tem que tomar cuidado e fazer a nossa parte, no caso, a área de saneamento e abastecimento de água. Então decretou-se estado de alerta nas 10 cidades que compuseram essa reunião e a partir de então algumas outras ações efetivas, como a solicitação à Votorantim Energia, que é a empresa que administra a represa de Tupararanga, de realização de um estudo, né? Um estudo de viabilidade técnica para que as cidades se reúnam e proporcionem melhorias na represa, né? Melhorias concretas, né? Por exemplo, um estudo possível que a Votorantim vai realizar é a revegetação, né? A criação de mata ciliar no entorno da represa. Porque como que você faz para aumentar a água de uma represa? A não ser via São Pedro, né? Outras opções é você economizar água e também você fazer plantio de mata ciliar que vai armazenar a água no subsolo e essa água do subsolo vai ser levada para armazenagem na represa. Então, você tem plantações de plantas, de florestas propícias para armazenar a água no subsolo, aumentando o volume da represa. Ronald, ontem você já tinha antecipado essa questão do reflorestamento em Tupararanga aqui no portal RMS News.
Esse assunto Exatamente. volta à tona agora com o estudo que vocês pretendem desenvolver com o grupo Votorantim. Agora é o seguinte, eu fiz uma pergunta, eu tava lá, você viu, eu perguntei pro diretor da Votorantim, meu amigo, é o seguinte, qual é o prazo aí até quando nós vamos suportar aí sem entrar no volume morto? Ele falou, ó, tem água para mais 100 dias. Em 100 dias não vai dar tempo de plantar pode dar até tempo de plantar as árvores, só não vai dar resultado, né? E aí? Oliveira, é o seguinte, tem água para mais 100 dias, quer dizer que tem água para mais 100 dias, caso não chova em 100 dias, nada. Né? Por exemplo, vamos imaginar que mês de outubro, novembro, dezembro não cai uma gota de água e pare a afluência da represa. A represa de Tupararanga, ela é formada por 3 rios, basicamente, né? Para a formação desses rios, existem vários outros rios menores e córregos, né? Formada pelo rio Sorocabuçu, Sorocamirim e Rio Una, né? São rios que formam a represa de Tupararanga. Vamos imaginar que esses rios sequem totalmente. Não tem uma gota de água afluindo para a represa. Vamos imaginar que não cai uma gota de chuva do céu nos próximos 3 meses. Aí nós temos água para mais 3 meses, somente. Então, é isso que ele quis dizer. Não vai acontecer, óbvio que vai chover. Eu tenho aqui um aplicativo que chama Windy, W-I-N-D-Y, muito assertivo. Eu estava pesquisando ontem à noite, praticamente todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia eu olho. Está com previsão nos próximos 10 dias de 60 milímetros de chuva. Vamos esperar que essa previsão se realize e realmente é um volume de chuva substancial. Correto. 60 milímetros. Claro, e a gente faz esses provocativos justamente para poder chamar atenção, né, e de uma linguagem mais simplificada, a haver o entendimento de todo o cenário. Ronald, quais medidas vão ser tomadas nesse processo, nesse período? Várias medidas, né, Oliveira? O site Sorocaba já intensificou a campanha de economia de água, então eu faço aí um apelo para a população que economize água. Nós disponibilizamos uma ferramenta que é a calculadora eletrônica no nosso site, que é www.sitesorocaba.com.br, onde o consumidor pode verificar o volume de água gasto por dia, por pessoa na sua residência, né? Daí sai uma classificação de muito bom até ruim, né? Ou seja, vamos ver onde que a gente se encaixa aí nesse volume de água gasto. O site também está com a sua equipe de educação ambiental notificando os usuários que gastam água de forma irracional. A gente pede para a população realmente economizar. A gente está oferecendo as dicas, né, de economia de água, que é não lavar veículos com esguicho, calçadas, não molhar o jardim com esguicho, deixar a torneira desligada quando vai escovar o dente, para os homens quando vai fazer a barba, tomar banhos mais rápidos, né? Tirar o resto dos alimentos das panelas, deixando-as de molho, utilizar a água da máquina de lavar, né? Verificar se tem vazamento nas residências, ou seja, esse conjunto de fiscalizar o vizinho, o amigo, né, que está gastando água de forma irracional, ou seja, o site também diminuiu a pressão da água na parte noturna, a cidade toda, então à noite, quando você abre a torneira, a vazão da água está menor, exatamente para economizar. Nós também fizemos a perfuração de 2 poços ali, reativamos, na verdade, 2 poços na região de Brigadeiro Tobias, né? Em conjunto com o Comitê de Bacias, aceitamos reduzir a vazão do rio Sorocaba, passando de 6 metros cúbicos por segundo para 3,5 metros cúbicos por segundo, mesmo com a nossa captação ali na ETA do Vitória Régia de 750 litros de água por segundo, a gente aceitou, tivemos dificuldade no tratamento, sim, naquela estação, mas assim, todo mundo tem que dar o braço a torcer, todo mundo tem que dar a sua contribuição, então o rio Sorocaba está mais baixo, propositalmente, para armazenar mais água lá em Tupararanga. Então, quer dizer, é um conjunto de ações, né, Oliveira, que vão fazer com que a gente consiga passar esse final de estiagem aí, entrando o período úmido da melhor forma possível e mantendo o abastecimento de água para toda Sorocaba. Correto, eu até passei dias atrás pelo rio Sorocaba, ali próximo do Parque das Águas. Eu não sei de onde que o Ronald está tirando água lá para a estação do Vitória Régia. Tinha vários bancos de areia ali.
e quase que um fiozinho de água ali no meio, Ronald. Tá feio ali, né, Oliveira? Tá feio. Realmente tá muito baixo o nível do rio, mas foi uma ação do Comitê de Bacias, né, recomendada pela Comitê de Bacias, que a Votorantim Energia acatou, junto com a CETESB, Site Sorocaba, promotor Antônio Farto Neto também, porque você reduzir a vazão de um rio, você com certeza mexe em todo o ecossistema desse corpo d'água, né? Toda a parte de fauna, flora, né? Tudo é afetado. Então a gente sabe que pode acontecer alguma diferenciação ali na qualidade do ecossistema do Rio Sorocaba, mas a gente está priorizando, de fato, o abastecimento humano. O Ronald, em linhas gerais, então, Sorocaba agora vive estado de alerta em relação ao sistema hídrico. Sorocaba e mais 10 cidades da região, é isso? Isso mesmo. Entramos em estado de alerta para que a gente possa divulgar de uma melhor maneira para a população. Isso também seja de conhecimento de todos que alerta é alerta, né, Oliveira? Não é mais uma recomendação, não é mais um pedido, é alerta mesmo. Então, a situação é muito preocupante e é muito importante que todo cidadão sorocabano e todas as pessoas das outras cidades da região também economizem água. Só uma última pergunta. Nesse sistema de alerta, caso seja constatado abuso no uso de água, de lavagem de carro e tudo mais, algum tipo de punição? Não. Na verdade, notificação é possível, né? O SAI pode notificar, isso fica registrado aqui na autarquia e com certeza pode ter outras consequências futuras, né? Caso a gente entre num período de racionamento, aí sim pode ser multado em valores, né? Correto. O usuário que está fazendo uso de forma irracional esse líquido precioso para todos nós. Ronald, agradecido pela sua participação conosco aqui. Eu creio que a nossa conversa hoje tem que ser bem pontual mesmo, né, para gravar na mente do internauta, já que esse material, além do ao vivo agora, ele será reproduzido nas próximas horas, né, nas nossas plataformas gerais, permanecendo. Colocamos nosso microfone sempre à disposição e um bom dia para você. Obrigado, Oliveira. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Muito importante essa integração, né, entre imprensa e poder público. E eu volto a fazer o pedido, né, que a população economize água, que faça o uso consciente desse bem tão precioso. A gente tem dados aqui que o sorocabano gasta um pouco mais água do que o normal do país inteiro. Então, a gente realmente precisa criar uma consciência diferenciada na nossa cidade. E isso é importante que cada um que esteja acompanhando aí o RMS News replique para os amigos, familiares, colegas, que economize água nesse período para que a gente possa continuar abastecendo a cidade.